Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida com Maria. Boa nova em nossa vida com Maria, estamos apresentando, utilizando o texto do Evangelho de Lucas. Na primeira parte do programa, nós utilizamos o capítulo 1, versículo de 39 a 45, onde refletimos o anúncio e a visitação de Maria, o caminhar de Maria. Hoje daremos continuidade a este caminhar com Maria, a boa nova em nossa vida com Maria, utilizando o texto seguinte. Trata-se ainda do primeiro capítulo de Lucas, mas os versículos 45 a 56. É o conhecido texto que costumamos dizer o Magnificat, utilizando a palavra latim, o grande canto de Maria, o cântico dos pobres. Ouçamos com atenção este belíssimo texto em que, como igreja, temos o costume de rezá-lo toda a tarde, na oração das vésperas. É um texto muito significativo para nós cristãos. Ouçamos com atenção Lucas capítulo 1, versículo 45 a 56. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez para mim grandes coisas. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração. Ele derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Ele encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Refletindo este belíssimo texto, nós podemos antes buscar também um cântico semelhante a este, o cântico contido no Antigo Testamento, no livro de Samuel. O canto de Ana. Podemos, inclusive, conferir no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. Este texto que, com certeza, Maria e Isabel se inspiraram neste texto do Antigo Testamento para fazer, então, este cântico Magnificat, esse canto de Maria, este canto dos pobres. Ouçamos este pequeno texto, esse canto de Ana. Ana orou e disse: meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta minha força. Minha boca desafia meus adversários, porque me alegro em tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Outro além de ti não há rocha firme como nosso Deus.
Não multipliquei palavras orgulhosas, nem saiam insolência de vossas bocas, pois o Senhor é um Deus que sabe, é Ele quem pesa as nossas ações. O arco dos valentes é quebrado, mas os fracos se armam com vigor. Os saturados se empregam para ter pão, mas os famintos param de sofrer. A mulher estéril 7 vezes dá à luz, mas fenece a mãe de muitos filhos. O Senhor é quem dá a morte e dá a vida, faz descer a morada dos mortos e de lá voltar. O Senhor é quem torna pobre ou rico, é Ele quem humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monturo ergue o indigente. Ele dá assento entre os príncipes, destina-lhe um trono de glória. Pois do Senhor são as colunas da terra e sobre elas apoiam o mundo. Ele vela sobre os passos dos seus santos, mas os ímpios perecem nas trevas, pois ninguém triunfa pela própria força. O Senhor faz tremer seus inimigos. Ouvindo este canto de Ana, do livro de 1 Samuel, e ouvindo também o Cântico de Maria, o Magnífica, contido no 1º capítulo de Lucas, nós podemos constatar que Maria e Isabel tinham conhecimento da palavra da Sagrada Escritura, pois o Cântico de Maria, ele se inspira ou contém o mesmo conteúdo, a mesma constância do canto de Ana. É muito interessante percebermos que na Bíblia muitas vezes nós deparamos com o texto do Novo Testamento que é visível, é notável, é a sua referência no Antigo Testamento. Então, o Magnífica, o Cântico de Maria, ele expressa, assim como Ana expressava no Antigo Testamento, a imensa alegria, mas a imensa fé em que Deus pode remover grandes montanhas. O Magnífica expressa essa imensa alegria que Maria experimentou. E o Magnífica também, ele surpreende Maria com a intervenção de Deus, que Deus faz em sua vida. E Maria o reconhece. Logo, então, nos versículos 46 a 49, Maria canta uma ação de graça pessoal pela mudança que acontece em sua própria vida, sobre o olhar amoroso de Deus. Quando Maria fala no canto, exulto de alegria. Podemos ver que aquela alegria anunciada lá no início com o encontro do anjo, ela começa a aparecer na vida de Maria, a alegria do Evangelho. Quando o anjo disse, alegra-te cheia de graça. E aqui no canto, depois que Maria já aceitou a mensagem do anjo, a vontade de Deus, ela canta exulto de alegria. Maria canta a fidelidade de Deus para com o seu povo e a mudança que o seu braço estava realizando a favor dos pobres, dos famintos, daqueles mais necessitados. Quando Maria diz, dispersa os orgulhosos, destrona os poderosos e eleva os humildes. Manda os ricos ir embora sem nada e aos famintos ele enche de bens. Maria expressa esta presença, essa transformação
que Deus faz na vida dos humildes, dos simples, dos que temem a Deus. E o canto termina exaltando a misericórdia de Deus. Misericórdia é o próprio jeito de Deus ser. Deus é misericordioso. Este é um traço importante do seu rosto e que devemos nos espelhar na misericórdia de Deus. Portanto, constatamos a boa notícia, a boa nova da mudança veio como expressão em Maria, expressão nos pobres, da pura bondade de Deus e da fidelidade de quem escuta a palavra de Deus. Não é simplesmente pelo cumprimento da lei, mas sim a misericórdia e a bondade infinita de Deus. Podemos perceber a resposta de Maria, este canto, quando a sua prima, aquela que ela foi visitar, ela expressa que Maria é aquela que está cheia de graça. Este canto, então, podemos constatar duas grandes partes bonitas e propostas para a nossa vida, o nosso cotidiano. Não é à toa que este texto do Evangelho nós temos como compromisso de rezá-lo a cada tarde como oração da igreja no ofício divino. Então, a primeira parte, podemos constatar, é uma ação de graça pessoal de Maria. E Maria reconhece que, apesar da humildade, apesar da pobreza, apesar da vida simples, Deus pôs seu olhar nela. Por isso, ela sim será chamada bem-aventurada. Maria bem-aventurada, porque Deus serve muitas e muitas vezes do simples, do humilde, para tornar presente a salvação na história, a salvação da humanidade. Então, nesta primeira parte, Maria que se reconhece a ação de graça que Deus faz sobre si. Na segunda parte, o canto expressa, pela boca de Maria, pela boca dos pobres, a ação de graça do povo de Israel. Esta ação de graça, onde todas as promessas dadas a Abraão e seus descendentes se cumprirão, porque agora, neste menino que vai nascer, de Maria de Nazaré, ele será a recompensa, será o cumprimento da lei. Portanto, neste texto, Lucas nos mostra um dos seus temas favoritos, tema-chave de Lucas. Deus tem misericórdia dos pobres. Deus tem compaixão dos pobres. De fato, neste canto, não aparece apenas o louvor dos pobres, dos quais Maria aqui é a representante, mas é uma concepção utópica da história na qual a misericórdia de Deus e a força do seu braço, a força do braço de Deus, derrubam os poderosos e os soberbos dos seus tronos e erguem os empobrecidos, que muitas vezes os soberbos o empobreceram, e então Deus eleva os humildes. Este canto que Maria apresenta neste Evangelho, ele revela para nós que aos olhos de Deus, os preferidos são os que foram desumanizados, os que foram humilhados pelos poderes do mundo. Maria dá testemunho de que o Deus da Bíblia é aquele que se põe sempre do lado do pequeno, daquele que é incapaz de ter uma defesa.
seja ela na ordem social, na ordem cultural ou política. Maria retoma este texto, este canto de libertação, que certamente Isabel também recitou durante toda a sua vida. Este canto da misericórdia de Deus, de que um Deus que se colocou do lado daqueles que experimentaram o sentido da humanidade, experimentaram a miséria. Por isso Deus teve misericórdia. Maria, portanto, passa a fazer parte dos personagens bíblicos que vivem descontentes diante dos modelos sociais de desigualdade impostas sobre o povo. Podemos hoje nos perguntar: qual é o meu contentamento diante de quantas injustiças são visíveis para a nossa sociedade? Qual é o meu posicionamento? E Maria nos ensina neste canto, neste cântico profético, porque Maria tem a coragem de expressar. Inspirada no Antigo Testamento, Maria, já com o próprio Filho de Deus no seu ventre, Maria faz esta profecia, este canto que continua chamando hoje a atenção do povo cristão, que no dia a dia recita esta oração, que é um projeto e um desejo de ver o mundo e a história num melhor equilíbrio, numa certa harmonia, onde todos são irmãos e não haja necessitados. Quanto a humanidade puder viver este canto, quanto a humanidade puder viver a fraternidade, este será o cântico de todos nós, porque é o cântico em que mostra a harmonia que todos devem viver uma vida digna, sem nada faltar, com a presença de Jesus e nossas ações de justiça e de misericórdia. Portanto, este texto, ele é um projeto de vida que poderemos experimentar em nossas vidas, usando a misericórdia, usando e espelhando na fidelidade de Deus que se estende de geração em geração. Portanto, nós hoje somos contemplados nesta situação histórica em que vivemos. Nossa grande tarefa, portanto, hoje é redescobrir o Deus que Jesus e Maria experimentaram. O Deus que está em nosso meio e muitas vezes não percebemos. Esse Deus presença que se encarnou através de Maria. Hoje precisamos atualizar o projeto de Deus vivido por Maria, usando a misericórdia e a justiça em meio às situações de miséria e de morte que nos querem impor os poderosos. Mas, para quem vive a fidelidade do projeto de Deus, Deus que é o poderoso, poderoso a partir da misericórdia, porque Ele olha e tem compaixão. Que possamos nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, filhos de Maria, vivenciar esta atitude divina de Maria expressa nesse canto. Reconhece Deus como Todo-Poderoso, mas reconhece que esse Todo-Poderoso olha para a humanidade. Ele olha para os humilhados e eleva esses humildes.